Uma das coisas mais complicadas de aprender é como amadurecer. E acredite ou não, essa é uma das principais mensagens em Apenas um Show. A gente consegue ver a imaturidade dos dois protagonistas sempre colocando eles em perigo, e como um bônus, sempre prejudicando a vida de quem tá ao redor. Mas hoje eu não vou focar nos dois, eu vou falar só de um. Vamos deixar o Mordecai de lado e falar só do Rigby, já que ele é o exemplo perfeito do que é ser uma pessoa imatura. Nas primeiras temporadas, tanto nas ações quanto nas indecisões e até nas falas, fica claro o quão imaturo e desconexo da realidade o Rigby é. Muitas vezes ele fala sem pensar e toma as piores decisões de forma quase que consciente só pra ver o circo pegar fogo mesmo. Eu me arrisco a dizer que essa versão do Rigby é mais egoísta do que o Gumball, mas isso a gente deixa pra falar depois. Apesar dos pesares, o Rigby tem com si uma qualidade que a gente quase não vê no Mordecai. Toda vez que ele faz algo errado, ele admite isso e tenta compensar. E uma coisa interessante que fica mascarada nesse personagem é que muitas vezes ele parece ser insensível, mas tudo converge pro oposto. Ou seja, ele só tá tentando se esconder. Nas primeiras temporadas de Apenas um Show, é nítido que o Rigby tenta se esconder. E isso é justificável, porque toda vez que ele se expõe um pouco, ele vira motivo de chacota. Ele tenta ser o mais forte porque chamam ele de fraco. Tenta ser o mais inteligente porque taxam ele de burro. E no fim, acaba se colocando numa casca, porque apesar de gostar das suas amizades, ele não se sente seguro o suficiente para mostrar quem ele realmente é. Então, a imaturidade e o egoísmo do Rigby não aparece se mantendo nada. Ele só fica preso na metade do caminho, nesse processo de evolução, porque ele não se permite ser real, ser sincero, e demora um tempo até ele conseguir passar dessa barreira. Mas tem um detalhe. Ele não é completamente inocente. Isso não anula a culpa dele por vários problemas que ele causou. Inclusive, muitas vezes ele dá início a confusões por pura e espontânea maldade, e faz você se questionar se ele vai evoluir em algum momento. E bom, não querendo te dar spoiler, mas essa evolução começa a partir principalmente dessa personagem chamada Aileen, o interesse romântico dele. Existe uma habilidade especial, quase que um superpoder, que permite algumas pessoas ver outras como elas realmente são. E a Aileen tem essa habilidade, porque pra mim é a única explicação plausível que sustenta o pilar que une esses dois. Desde o começo, da primeira vez que eles se encontram, lá no início, fica claro que a Aileen consegue ver o verdadeiro Rigby, por debaixo daquela casca de insegurança e raiva. Conforme vai passando o tempo, o Rigby se sente mais à vontade com ela, mais vontade pra mostrar quem ele realmente é, explorando melhor as suas qualidades e, consequentemente, os seus defeitos. O que eu quero dizer é que, a partir do momento que você se sente bem para se expressar de forma sincera, de mostrar quem você realmente é, o processo de amadurecimento se torna mais leve. É claro que a Aileen não é a única responsável por ele ter amadurecido, mas a ajuda dela nesse processo com certeza teve um grande valor, porque às vezes você só precisa disso, só precisa de algo que te faça se sentir à vontade. E vale lembrar que amadurecer demanda tempo. Muitas vezes os aprendizados estão nos pequenos detalhes. Por isso que o Rigby, o personagem mais imaturo da série, tem um crescimento tão natural, porque ele vai amadurecendo aos poucos, aprendendo uma lição nova por episódio. E Apenas um Show me fez adotar esse hábito na minha rotina. Todo dia quando eu me deito, eu me pergunto o que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje que eu não sabia ontem? E eu tento sempre ter a resposta para essa pergunta, porque significa que, por mais pequeno que seja o aprendizado, eu tô evoluindo. E a evolução é a palavra desse personagem. Ele reconhece seus defeitos e a partir daí consegue melhorar, não só por si mesmo, mas por todos que estão à sua volta. Então, se você me permite deixar um conselho, hoje quando você for dormir, se pergunta o que eu aprendi. E eu espero que você tenha uma resposta, porque o amadurecimento, a evolução, tá nos pequenos detalhes.